Pai seja convosco, irmãos. Vocês estão bem? Pode ser menos, fique à vontade. Gostaria de estar me apresentando, né? Acredito que quase todos já conhecem, mas eu sei que tem uns irmãos que não me conhecem. Eu me chamo Laura, tenho 22 anos. É a primeira vez que eu vou pregar, irmãos? Não é a primeira vez. Mas para mim é como se fosse a primeira vez, né? Porque acho que eu fiquei uns 2 anos, né? Sem ministrar, porque eu tinha me afastado, né? Aí vai fazer 1 ano e eu voltei novamente. Glória a Deus, graças a Deus. E quando o pastor, né, me perguntou se eu queria trazer uma palavra, eu sei que na minha alma eu teria dito, né? A minha alma diria não, na hora. Minha alma diria não quero. Mas aí o Senhor falou no meu coração e disse, mas aí se tu falar não, quantas vezes tu vai falar não depois? Quantas vezes que depois que eu vou te mandar fazer alguma coisa e tu não vai querer fazer? Oh, glória, aleluia. E o Senhor me foi falando no meu coração, hoje foi sexta-feira, retrasada ainda. E aí eu Senhor, o que eu vou trazer, né? Que palavra que tu quer que eu pregue? E aí ele trouxe uma palavra na mente. Aí eu pensei, bom, será? Não, deve ser coisa da minha cabeça. E aí passou mais no outro culto, Deus usou mais enquanto os irmãos estavam aqui ministrando, falando mais uma vez a mesma palavra que o Senhor tinha me dado. Aí eu, não, deve ser só coincidência com você. Aí foi depois no outro culto, no sábado, falou mais uma vez. Aí eu falei, tá bom, então eu já entendi. E eu fiquei bem assim, retraída, né, essa palavra. Eu pensei, será que realmente é isso? E aí, mais uma vez, enquanto o pastor estava aqui orando, mais uma vez Deus me confirmou que é. Amém. Então, irmãos, podem abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Eu Jesus. sou uma pessoa que gosta de usar bastante versículo bíblico, então a gente vai ler um pouquinho também, tá, gente? Todos acharam? Amém? Vai estar dizendo assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem do Espírito de Deus que guiou o Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um, outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Versículo 12. Um só corpo com muitas partes. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o
do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixo de ser corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo não deixa de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? É uma pergunta. Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejam intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém, irmãos? Um pouco longo, né? A gente não está acostumado a ler muito. Mas, enquanto eu estava orando, Jesus me trouxe essa palavra que eu falei para os irmãos, que era o corpo. Que era sobre o corpo de Cristo. E para a gente entender um pouquinho mais a fundo o que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Coríntios, eu vou explicar para vocês um pouco quem era a igreja de Coríntios e quem eram os coríntios. A igreja de Coríntios vai ser uma igreja que foi fundada por Paulo. Ela ficava localizada na cidade de Corinto e era uma igreja que era muito rica e era o centro comercial que ligava a região norte, sul e leste e oeste, que consequentemente tinha uma população mista de asiáticos, de gregos e de romanos. Ou seja, naquele local, ali predominava muito a questão da idolatria. E Paulo, ele vai ser como se fosse o pai da fé dessa igreja, a igreja de Coríntios. E aí ele envia essa carta para a igreja de Coríntios. Só que se a gente for ver os capítulos anteriores, a gente vamos ver que aquela igreja, ela tinha uma coisa muito bonita, que eram os dons. Eles tinham muitos dons. Uns falavam em línguas, outros profetizavam, outros ministravam, outros eram profetas, e é isso exatamente o que Paulo está falando. Só que havia um problema entre eles, que Paulo envia essa carta, que eles tinham muitos dons, mas Paulo não queria que eles se baseassem nisso. Ou seja, eles faziam muitas coisas para Deus, mas eles não tinham que se basear que o que eles ofereciam eram deles próprios, mas eles tinham que se importar com quem eles eram. E quem eles eram? Agora eu pergunto para vocês. Paulo queria mostrar para eles que havia algo muito mais importante que dons espirituais e que ministério, algo que ia muito mais além. E isso era uma única coisa: fazer parte do corpo
assim, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. O corpo de Cristo ele vai funcionar como uma engrenagem. Sabe aquelas engrenagens? Vamos ter engrenagem grandona, vamos ter a média e vamos ter a pequenininha. Certo? E aí, quando uma começa a rodar, as outras começam também a rodar. E isso faz com que o funcionamento flua. Só que o que o Senhor me trouxe no meu coração, que é quando nós, um membro, um corpo de Cristo, a gente deixa de fazer a nossa missão e deixa de fazer aquilo para o que a gente foi chamado, acaba prejudicando as outras partes. Ou seja, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos estabeleceu para fazer e te colocou aqui na igreja para fazer, não é só você que sofre, mas todas as outras partes que estão aqui contigo sofrem junto. E muitas das vezes a gente não entende. Mas por que Deus me escolheu? Mas por tantas pessoas que podiam estar aqui, por que eu estou aqui? Ou temos que manter mais fundo. Mas por que aquela pessoa está aqui comigo? Por que eu tenho que conviver com ela? Por que eu tenho que suportar ela? E é então que a gente percebe que Deus, assim como o Paulo vai estar falando aqui, ele escolhe porque ele sabe que em algum determinado momento o pé vai precisar da mão, a mão vai precisar do pé, em algum determinado momento a perna vai precisar do joelho. E Deus escolheu a tua individualidade porque sabia que as outras partes, os outros membros do corpo precisariam de você. Então não é o acaso que você está aqui. Não foi à toa que você chegou aqui. Mas eu vim convidado de alguém. Mas eu vim porque alguém me chamou. Eu conheci a igreja através da Lídia, lá do Instagram, que nem o caso da Nanda, né? Mas não foi por acaso, porque exatamente Deus sabia que alguém aqui nessa igreja precisava de você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente não entende isso. E, consequentemente, a gente acaba atrasando a obra de Deus na nossa vida. Também, ali no versículo 22 e 24, ele vai dizer assim, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. O que Deus falou comigo aqui? E quando você deixa a sua vontade para ajudar o seu irmão, que seria a encobrir, a esconder aquela parte que é a mais fraca, você está colaborando para o bom funcionamento do corpo. E muitas das vezes a gente olha o nosso irmão, ao invés de a gente ver como alguém que poderia nos ajudar e acrescentar na nossa vida, às vezes, quantas vezes a gente não olha para o nosso irmão e a gente diz, mas ele é muito fraco. Quantas vezes a gente não olha para o nosso irmão e a gente diz, mas ele não é capacitado. Mas talvez, segundo ele, não vai fluir como está fluindo comigo. E às vezes a gente não entende que o que a gente considera mais fraco, que seria aquela fraqueza ou aquele membro mais fraco, é exatamente desse que eu preciso para que Cristo seja glorificado através da minha vida. É exatamente dessa parte mais fraca que eu preciso para que o meu eu seja moldado, para que eu glorifique a Deus. É exatamente desse membro mais fraco
Aleluia? Glória a Deus. Aleluia. E tem uma palavra em Romanos 15, no capítulo 1 ao 6. Pode colocar para mim, Brenda, aí. Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 6. Paulo vai dizer assim: eu, Paulo, escrevo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar. Não, Romanos 15, 1 ao 6. Aí não, mas quem vai pedir só eu, né? Aí. Isso. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Próximo. Devemos agradar ao próximo visando o que é sério, com a edificação deles como algo. Pode passar. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como diz as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras não nos dão paciência e ânimo para manter-nos, nos dão paciência e ânimo para manter-nos. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seus seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas aí fica a questão, mas Laura, por que as minhas atitudes e a minha pessoa afetam o meu irmão? Por que o que eu faço, deixa de fazer, vai afetar alguém? E vai ser exatamente como Paulo vai dizer ali no início, quando a gente estava lendo dos dons espirituais, tem lá no início, no versículo 1, que ele diz que é porque todos servem o mesmo Deus e receberam o mesmo Espírito, porque estão juntos para cumprir o propósito da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, nós viemos até aqui, a gente não veio para ficar aqui, talvez no pavilhão particular, aqui que é grandão, porque eu vejo o meu irmão ali do lado, porque eu tenho meu amigo ali, tenho o meu primo aqui, eu gosto da pastora, muito com a pessoa dela. Não, eu gosto da explicação do pastor Brandão. Mas você está exatamente aqui com os seus irmãos e com esses membros porque vocês receberam o mesmo Espírito, porque vocês servem a um só Deus e tem um propósito, que é de ser igreja. Para vocês terem um exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo, eu achei muito bom e vocês vão se identificar bastante sobre essa questão do corpo, né, de sermos vários membros. O corpo que eu consideraria menor, a menor parte assim, do corpo, tá? Ela não é menor cientificamente, tá? Mas é a menor assim que eu considero assim, menos insignificante, eu diria, no nosso corpo. Seria um minguinho, tá? Um minguinho do pé, mais precisamente, do pé. Quem é que liga para o minguinho do pé? Às vezes ainda o minguinho do pé vai ser o dedo mais feio do teu pé, vai ser o minguinho do pé. Não, é aquele ainda que nem eu ia ter. Tem uns que chegam que nem eu ia ter. Imagina. Mas aí eu te pergunto, bate o minguinho numa quina do Marcos. O dedo que a gente considerava menos importante, o mais feinho de todos, o que quase nem tinha a unha direito, se tu bater ele, tu sente a dor aqui, ó, sobe, tua panturrilha sempre, teu joelho sempre, tua coxa sempre, sobe tudo aqui, ó, e aí por fim chega na boca, aí fala, ai, meu minguinho, bati o meu minguinho. Mas é interessante essa questão
Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Deus e Amor, e várias outras igrejas que a gente vê abertas. E quando a gente fala em igreja, a primeira visão que vem é essa. É um local cheio de gente ali dentro. E ficam gritando para alguns, né? E ficam gritando que nem os loucos até não sei que hora, né? E não acaba, e nem nos incomoda para alguns, claro. Para nós não, né, irmãos? Aleluia. E se a gente for observar como que Paulo via a igreja, para a gente entender melhor essa igreja, a gente vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 42, André. Atos, capítulo 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Agora vai para Atos 12, 12. Fazer até pena trabalhar aqui. Atos 12, 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Amém. Ou seja, se a gente for observar como que é a igreja no tempo de Paulo e como Paulo via a igreja e como a igreja foi ensinada para nós o sentido real, não é, como eu falei, placa e um local onde coloca só gente, mas recebia o nome de igreja. Pelo contrário, no caso, não era onde tivesse monumentos, pedras e altas construções, mas recebia o nome de igreja viva, que era o corpo de Cristo, todos em coinonia, que significa comunhão, companheirismo e participação. Ou seja, a igreja que Jesus Cristo nos deixou, que Paulo fundou muitas igrejas depois dos apóstolos, não tinha nada a ver com as cadeiras que você está sentada, com o púlpito alto aqui, com as luzes, com a cruz, mas tinha a ver unicamente com uma igreja viva, que eram pessoas que se uniam com um só propósito, e esse propósito era levar o evangelho e anunciar as boas novas. De quem? De Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Mas a gente se pergunta, mas Laura, então, entendi que eu sou corpo, eu entendi que eu tenho que suportar o meu irmão, que eu tenho que desfazer a minha vontade para amar o meu irmão. Eu entendo que corpo, que igreja não é um local, não é um movimento, mas sim são pessoas que estão ali no seu propósito, que é para edificação. Mas então, me diz, qual é o propósito da igreja? O que a igreja deve fazer? E nós vamos lá para Romanos, capítulo 8, 20. Romanos, capítulo 8, 20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza
seja, você faz parte da igreja. E o propósito da igreja é se posicionar, o que Deus falou comigo e trouxe ao meu coração, que é se posicionar em meio ao caos. Que o propósito da igreja é se posicionar em meio ao caos. Ou seja, o seu propósito de você que está aqui sentado é se posicionar em meio ao caos. Mas Laura, que caos? Fala, Deus. Se a gente for lá no centro, há poucos dias atrás a gente veria um caos. Se a gente for lá na Ásia, onde pessoas não podem falar do Evangelho e tem que ficar num... E uma vez eu li que os missionários, né, as pessoas, a outra igreja lá da Ásia, que é a nossa igreja também, lá da Ásia, eles quando tem que pregar o Evangelho, eles vão escondidos, ficam escondidos em cavernas subterrâneas, para conseguirem louvar, para conseguirem glorificar Deus, para conseguirem falar do amor de Deus. E no meio disso tudo, há pessoas que pegam e matam. Então, nem aí. Então, literalmente nem aí. Tem outros que são presos em caixotes grandes. Eu me esqueci o nome daqueles... Contêiner. São presos em contêineres, para depois logo serem mortos. E no meio disso tudo, a gente vê órfãos e viúvas clamando e pedindo por socorro. E aí a igreja se pergunta: onde que há caos? Talvez há um caos na vida do seu irmão. Talvez seu irmão ou o membro que está aí do lado de você esteja vivendo num caos. E o propósito da igreja, nosso propósito é se posicionar. Para que o quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Também, o que Deus falou comigo, o propósito da igreja, a gente vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5. Para que a gente use a Bíblia um pouco, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Na terra terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Na 2 Coríntios 5, versículo 2. Como se fosse uma... Certo. E 2 Coríntios, capítulo 6, 1 a 2. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo e hoje é o dia da salvação. E o que Deus falou comigo, que um dos propósitos da igreja é também ser o apelo de Deus aos perdidos. É anunciar a salvação. Também há algo interessante sobre o propósito da igreja, e vai estar lá em 2 Coríntios 3, 2. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Aqui Paulo vai estar falando também para a igreja de Coríntios, que naquela época tinha pessoas que queriam se autodizer assim e dar uma carta de apresentação para que elas pudessem ali estar participando e fazer as coisas no culto. E aí Paulo acaba sabendo disso. E ele diz: mas peraí, gente, eu não ensinei vocês assim. Vocês, pelo contrário, vocês não precisam de cartas, vocês são cartas
E essa aqui é também que o Senhor me deu. 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro 3:12. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vida. Nesse dia, Ele incendiará os céus, os elementos se derreterão em chamas. E um dos propósitos da igreja é esperar e apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que é ser a noiva também deve esperar e apressar. Como nós cantamos e como o pastor estava orando, ele disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ok, Laura, tu já me explicou tem muito mais, tá, gente? Se a gente pegasse a Bíblia e ver vários, eu tenho muito mais, mas o Senhor me levou mais para esses aqui mesmo. Mas aí fica a questão, tá, agora que tu nos explicou qual o propósito da igreja, do porquê eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, né? Mas o porquê disso? E Deus falou comigo que Ele deseja uma igreja sadia e saudável. E que de tempos em tempos Deus sempre fez algo na terra, através ou por meio de seus filhos e servos. Como, por exemplo, a gente vai considerar Abraão, que pela fé foi pai de uma nação. Vamos ver o exemplo de Esther, que pela sua intercessão salvou o seu povo da morte. Vamos ter o exemplo de Moisés para libertar o seu povo. João Batista, que preparou o caminho para o Senhor. Glória a Deus. E aí eu pergunto para vocês: e o Senhor parou de levantar e capacitar pessoas nos dias de hoje? Deus por acaso mudou nos dias de hoje? Mas olha, eu não vejo mais milagres. Eu não vejo mais ninguém precisando de alguém para ser salvo. Eu não vejo mais cura. Eu não vejo ninguém sair curado. E aí a pergunta é: Deus mudou? Deus não faz mais o nosso meio? Aí nós vamos para a palavra Isaías. Vamos para a palavra novamente. Os irmãos estão felizes? Não estou com filme. Amém. Não saiu. Ok. Isaías 64, 4. Mas o pai. Vá. 64, 4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha a favor dos que nele esperam. Deus não mudou, e nem o seu evangelho mudou. Mas o seu corpo não tem entendido o momento em que está e qual é a sua identidade como corpo. E uma coisa que Deus falou no meu coração é que se Deus te deu pernas, eu me considero a perna no corpo de Cristo. Eu me considero que eu sou perna. Então, se Deus te deu pernas e pés, corra e anuncie Cristo que morreu na cruz. Se Deus te deu braços, abrace e acolha os necessitados. Se Ele te deu boca, clame e interceda por aqueles que precisam. Mas Deus te deu olhos, Laura, então tenha visão. Mas Laura, Deus não me deu, tá? Não me deu nada, não me deu mão, não me deu nada. Me deu lágrimas. Então chore pelos que não se arrependem.
Mas, irmãos, tem algo muito interessante aqui. Aqui no capítulo 12, ali em 1 Coríntios, no finalzinho, ali no versículo 31, ele vai dizer assim, ó: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, presta atenção. Aqui, ó. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí ele vai entrar no capítulo 13. Alguém sabe dizer o que está no capítulo 13? Gostaria que você me disse. O que está no capítulo 13? Ó, vou falar de novo e vocês falam o amor. Tá bom? O que está no capítulo 13? Novamente, o que está no capítulo 13? Terceira vez, a primeira mão. O que está no capítulo 13? E ele vai dizer: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais, que é nada mais e nada menos que o amor. Por que ele vai falar sobre o amor? Porque para te exercer com excelência os teus dons espirituais e para te conseguir ser e fazer e estar ali dentro do corpo, para fazer com que o propósito da igreja se cumpra de uma única forma e com excelência, você tem que ter o amor que une perfeitamente todas as coisas. E aí a gente vai lá no versículo 13 mesmo, no capítulo 13, que vai dizer assim: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas vai ser o amor. Então, a única forma de tu aprender a ser corpo, saber se tu está agindo e indo para o caminho certo, e se tu está na posição que Deus te colocou, é pedindo o amor e tendo misericórdia do teu irmão. Se tu não consegue ter misericórdia do teu irmão, você não vai conseguir entender o que você está fazendo aqui no corpo de Cristo. E, consequentemente, você não vai conseguir ser a igreja que Deus está esperando. Esperando e apressando. Amém, irmãos? Podem se colocar em pé. Agora. Quem quiser passar aqui na frente, os irmãos estarem orando. Eu também gostaria de estar fazendo uma oração. E essa palavra foi o que Deus colocou em meu coração. Sobre ser o corpo de Cristo. Pode colocar o tema aí? Para mim, Breno. E para a gente sair daqui do culto com essa palavra na nossa mente, para a gente não esquecer, para eu não me esquecer também, porque com certeza, irmãos, antes de eu falar para vocês, Deus colocou isso em mim e bateu primeiro em mim. E eu vi que eu tenho que me humilhar e aprender a amar e a entender o que eu estou fazendo no corpo de Cristo. Será o tema? Ali, ó. Quem você é na igreja do Senhor? Bem? Vou estar orando aqui, estarei passando por você. Senhor Jesus, Senhor meu Pai, eu te agradeço nesta noite pela sua graça e pela sua misericórdia. Obrigada porque o Senhor tem sido bom conosco, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós transgredimos as tuas leis, o Senhor ainda continua sendo bom. Mesmo quando nós o traímos, o Senhor ainda permanece fiel, Senhor, para com o teu povo e para com a tua igreja. Como nós já vimos, Senhor, falado, nós podemos mudar, o homem pode mudar, o homem pode se esquecer, Senhor, da sua presença, mas o Senhor não muda, porque, Senhor, meu Pai, nem ouvido ouviu, nem olho viu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam em ti. Então, que como noiva, Senhor, e como
Jesus. Aleluia. O Senhor vem agir e fazer, Senhor Pai, em suas vidas, Senhor. Tome a vida do meu irmão, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nós devemos aprender a amar uns aos outros, a tolerar uns aos outros, aprender a suportar, Senhor, com paciência, a dificuldade e a fraqueza um do outro, Senhor, para que seu nome seja glorificado. Porque nós não queremos, Senhor Pai, sermos alguém ou fazermos alguma coisa sem ter a sua presença. E de nada adianta estarmos aqui se a sua presença não estiver conosco. De nada adianta, Senhor Pai, nós estarmos aqui se a gente não aprender o caminho mais excelente que é o seu amor. E a única forma, Senhor Pai, de termos o seu amor, Pai, é nos humilhando perante os teus pés. É nos submetendo, Senhor Pai, a sua onipotente mão, Senhor Pai. Para que no tempo que é, Senhor Pai, no tempo certo, o Senhor, Pai, Ela creu, Senhor, Pai. Pai. Eu queria colocar aqui nessa noite. Ô Senhor Jesus, eu quero, Senhor, tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.